Olá a todos, saudações! No nosso vídeo de hoje eu vou falar para vocês como produzir e comercializar as peças feitas com a pintura decorativa na cerâmica. Eu vou começar aqui fazendo a diferença da decoração, da visão da decoração na cerâmica oriental e da cerâmica decorada no Brasil, ok? Bom, primeira coisa deixa eu pegar uma peça aqui. Olha só. Essa peça aqui é uma peça oriental, tá? Toda branca. Para a porcelana branca, o oriental ele não é muito apreciador. Ele fala que falta alguma coisa, como se fosse uma página, um papel em branco. Ela precisa ser pintada, precisa ser escrita. Eles escrevem poemas, eles fazem arte caligráfica sobre a cerâmica e porcelana. Eles pintam embaixo vidrado e sobre vidrado. Essa influência, né, essas técnicas vieram para o Ocidente. Bom, quando eles fazem a porcelana branca sem esmalte, eles não têm uma... Como que eu vou falar? Não é uma boa visão, é uma boa aceitação da peça. No caso do oriental, é muito mais valorizado uma peça que seja decorada. Independente de ser uma decoração bem singela, bem simples, como esses florais aqui, né? Como linhas, essa daqui nem aparece, essa que eu peguei primeiro, aparece uma linhazinha no pezinho aqui, um detalhezinho ou outro, como peças mais trabalhadas, né? Então isso é lá no Oriente e tem um simbolismo, tem um significado para eles. Eles utilizam muitas vezes os motivos tradicionais dos tecidos ou das estações, as flores daquela estação do ano. Toda a louça, é muito interessante isso, né? Que lá no Oriente, de acordo com a estação do ano, eles mudam todo o serviço de um restaurante ou até da própria casa. Então, eles colocam as louças, as porcelanas, a cerâmica, que tenha a decoração, uma ligação com a estação do ano. Então, o oriental, ele vai trabalhar dessa forma. Quando a cerâmica decorada chegou no Brasil, vamos relembrar aqui um pouquinho da história da cerâmica oriental, aqui da cerâmica no Brasil de alta temperatura, ou a cerâmica de ateliê. Ela nasceu, né, dos ceramistas, com a influência dos ceramistas imigrantes japoneses, que vieram trazendo a técnica da alta temperatura, ok? Então, quando essa cerâmica da alta temperatura chegou no Brasil, trazida pelos imigrantes japoneses, veio também a técnica de decoração. Porém, nós já tínhamos a influência da cerâmica europeia, né? Porque principalmente da portuguesa, né? E no interior, né, nas cidades pequenas, interior da Bahia, interior do Espírito Santo, interior de Minas, ainda com decorações que é uma mistura dos portugueses, dos primeiros imigrantes, colonos portugueses, com os escravos africanos. Então nós temos peças em baixa temperatura com decorações, né, feitas com engobe ou feita com um tipo de uma terra sigilata, né, que com a pintura com motivos, né, e ao estilo com detalhes que lembram motivos africanos também. Bom, quando a cerâmica então foi evoluindo, né, na história do Brasil e tudo, a louça e a porcelana era um objeto que chegava para os antigos coronéis, né, senhores de engenho, do café. A porcelana, ela era caríssima, ela vinha da Europa, né, que era importado da China e do Japão. E essa porcelana chegou, porém ela era pouco utilizada em casa e ela passou então a ser empregada na decoração. Então, muitos casarões antigos empregavam os pratos, né, utilizavam de pratos vindo de Portugal ou da Holanda, de outros países,
eram utilizados na parede, como decoração, quase que como um brasão, um símbolo, né? Era o status, ele tinha aquele prato que veio do avô, foi enviado pelo avô da Europa, e tem toda essa história, né? E quando a Europa começou a produzir a própria porcelana, isso veio também para o nosso país, como é o caso dos azulejos portugueses, né? Que no Nordeste nós temos cidades que as fachadas de prédios, de casarões antigos, são decorados com os azulejos portugueses, né? Que é o baixo vidrado em azul e branco. Então começou aí essa azulejaria decorativa. Um exemplo, eu sou, né, de Belo Horizonte, nascido e criado em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, um ótimo exemplo e de uma coisa modernista, né, e que utilizou da azulejaria portuguesa, é a igrejinha da Pampulha, que foi feita por Oscar Niemeyer. E a decoração da igreja, a igrejinha, né, a gente em Belo Horizonte fala igrejinha da Pampulha. A igreja da Pampulha, projetada por Oscar Niemeyer, símbolo aí da arquitetura modernista no Brasil, ela é feita com da técnica de azulejos portugueses, né? Tanto interno como externamente, né? Então isso começou a ser valorizado também no Brasil como decoração, né? Então chegou a cerâmica decorada no Brasil. Com a chegada dos imigrantes japoneses, né, há cerca de 200 anos aí já, né, é que a gente começa então a ter a alta temperatura em ateliês de cerâmica, né? E eu vou mostrar dois exemplos aqui, né, na mesa aqui. Um prato, né, um prato tigela em alta temperatura, né? A gente sabe que é de alta temperatura pelo som agudo que faz, né? Uma alta temperatura, um exemplo, né? Só para saber se é de alta ou de baixa temperatura, é o som. Pintado com um esmalte comum, um esmalte da família do Temoco, né? Que é esse tom amarronzado. E esse prato ele tem um valor X aí de mercado, né? Quando a gente adiciona a pintura nesse mesmo objeto, nessa mesma forma, né, a gente muda totalmente o objeto, né? Então, parecem ser de tamanhos e até formas diferentes por causa da visualização, o efeito visual que a gente tem, né, do detalhe decorativo, né, da pintura decorada na pintura decorativa na cerâmica, né? E nós não precisamos apenas utilizar de motivos orientais, né? Apesar disso ter vindo lá do Japão e tudo mais, nós podemos usar, sim, motivos tropicais, motivos bem brasileiros, né? No caso aqui eu pintei uma helicônia, né? E aqui eu tenho um outro exemplo que é um misto, né? A forma é oriental, mas a flor, né, continua sendo aí a helicônia, uma flor brasileira, né? Então, olha só, como eu utilizei uma forma, um motivo, né, um formato oriental com uma pintura ou um motivo ocidental. Eu puxei isso, eu tenho essa pegada aqui no meu ateliê, né? Isso é o estilo do ateliê Sebastião Pimenta. Pronto. Porém, no Ocidente, né, os motivos da decoração na cerâmica e na própria louça, né? Quem quiser saber depois a diferença de louça, de cerâmica e de porcelana, dá uma olhadinha nos vídeos que nós temos nos nossos canais, porque eu falo dessa diferença, tá bom? Então, as louças e as porcelanas brasileiras, né? Elas vêm, o que a gente vê muito nas lojas e no comércio, são com os motivos o quê? Motivos tropicais, né? Daí essa minha pegadinha aqui com a helicônia, né? A gente vê muito prato, é muito comum os pratos com araras, pratos com coqueiros, né? Principalmente ali daquela região de Itaipava, né? Tem várias fábricas, né, que trabalham com baixo vidrado com exatamente motivos tropicais. É muito legal isso.
E até a forma da peça são em formas de abacaxis, de frutas e tal, e os pratos decorados com motivos tropicais. Pode ser para um serviço, como o oriental faz, pode ser decorativo em uma parede. Isso depende do gosto de cada pessoa. O que nós não temos aqui no Brasil é essa diferença sazonal, ou seja, você já pensou se isso pega aqui no Brasil? Que maravilha seria para a gente ceramista, hein? Para os ateliês de cerâmica, que a cada estação muda toda a decoração da casa, muda todos os tipos de pratos que você vai utilizar, porque isso é no Oriente. No Ocidente, não. Nós temos, agora está muito em moda, né? Está em voga aí agora, a mesa posta, né? Então, vários ceramistas estão pegando clientes que trabalham com mesa posta e várias dessas mesas postas são feitas exatamente com pratos com pinturas decorativas e até pratos com pintura decorativa diferentes. Eu não preciso ter todos os meus pratos com motivos de helicônia. Eu posso ter um prato, uma mesa com 6 pessoas, eu posso ter uma arara, uma helicônia, um abacaxi, entendeu? Várias frutas e plantas brasileiras, coqueiros, e formando um serviço, uma mesa posta belíssima, né? Então, essa é a diferença principal. Enquanto nós brasileiros vemos o visual, a cor, um significado, nós procuramos mais um significado, ou algo que seja fácil da gente ver, identificar, compreender aquilo ali. O oriental, ele está muito ligado a simbolismos, né? Está muito ligado à filosofia, né? Então entra desenho geométrico que tem uma ligação com o confucionismo lá na China, que tem elementos decorativos que tem a ver com os kimonos, que tem a ver com aquela pegada, né? Com aquela troca do sazonal. O kimono usado no verão não é o mesmo kimono usado no verão, no outono, no inverno. Então muda aquilo, muda a louça, muda a decoração. Então o oriental ele usa simbolismos na decoração. E nós utilizamos mais o visual, o que nos chama atenção, coisas que nos remete a alguma lembrança, né, da infância ou motivos que nós estamos acostumados a visualizar. Essa é a principal, né, diferença da pintura decorada oriental e da pintura decorada ou pintura decorativa, né, no Ocidente, principalmente aqui no Brasil. Estou falando de Brasil, ok?